Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza. Então, pegue aí o livro de vocês, o caderno e acompanhe o vídeo, claro, a partir das páginas descritas aí no vídeo. Não esquecendo de fazer a atividade no final e me enviando. Afinal, não adianta vocês estarem fazendo a atividade e não estar me enviando, não é? E depois isso vai gerar e acarretar prejuízos para vocês ao longo do bimestre. Então, vamos com foco nesse quarto bimestre, fazer todas as atividades propostas para que vocês aí possam concluir com êxito esse ano letivo. E aí, preparados para mais uma aula de ciências? Olá, turma, como vão? Tudo bem com vocês? Hoje a gente chega para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza, no qual a gente vai estar dando sequência ao grupo de plantas. Esse grupo de plantas que a gente faz bastante uso, tanto na parte de alimentação, como na parte de ornamentação. A gente viu nas aulas anteriores os grupos de plantas que não apresentam frutos. E hoje, na nossa aula, a gente vai estar falando de plantas com frutos que a gente classifica como angiospermas. Então, a partir da imagem que vocês estão vendo aí na tela do celular de vocês ou do computador, vocês estão vendo uma obra do artista holandês Albert Erckhout, que ele esteve aqui no Brasil por volta dos anos de 1637 e 1644, com o objetivo de retratar o que havia, o que tinha no nosso país aos europeus. Então, durante esse período que ele esteve aqui, ele representou, através de pinturas e também desenhos, partes de plantas, como flores, frutos e folhas, assim como pessoas e outros animais. E a gente vê aí nessa tela, produzida por Albert Erckhout, as imagens de frutas como abacaxi, melancia, laranja, maracujá, caju. A gente vê também o coco, assim como as folhas e flor. A gente vê a flor do maracujá, a folha do maracujá, assim como a folha da laranja e da melancia. E a gente vai ver que as angiospermas, elas se caracterizam por apresentar flores, frutos e sementes. Essa é a característica principal desse grupo, porque eles contam com essas estruturas que também participam da reprodução. E as sementes, geralmente, elas se encontram no interior do fruto, contidas dentro do fruto. E esse fruto, ele tem uma importância para a semente por proteger ela. Afinal, o embrião está dentro da semente. As plantas desse grupo são vasculares, ou seja, tem xilema e floema. Tem os órgãos reprodutivos, como flor, fruto e semente. E apresenta os órgãos vegetativos, a raiz, o caule e folhas. Esse grupo ele inclui uma grande variedade de espécies, como a laranjeira, a mangueira. A gente tem várias espécies que tanto são utilizadas pela espécie humana na parte de alimentação, pelos frutos, que fornece energia e também vitaminas, energia que a gente necessita para as diversas atividades, e vitaminas que nos previnem de ter algum tipo de doença, assim como tem a parte ornamentativa, de decoração, que aí fica um ambiente mais atrativo, com um ar mais úmido, principalmente pelo aspecto das flores. Lembrando que as flores também, dependendo delas, também são consumidas por ser comestíveis. E falando de flores, a gente vai ver que as flores, elas apresentam algumas estruturas, que é a parte feminina e masculina. Existem plantas angiospermas que elas apresentam flores completas,
como vai ter também espécies que vão apresentar apenas flores masculinas e espécies que vão apresentar apenas a flor masculina, ou feminina ou masculina. E aí que cai a função e importância dos agentes polinizadores, insetos, besouros e até mesmo a ação natural do vento. Para a gente entender melhor, eu vou botar aqui, destacar a flor completa, essa parte aqui toda, que vai envolver as estruturas masculina e feminina, além das folhas modificadas, que vão estar protegendo essas estruturas femininas e masculinas, que é a pétala, como vocês podem estar vendo aqui, é a sépala, são folhas modificadas. A parte da flor feminina, ela vai contar apenas com a estrutura feminina. Aqui é a flor completa, então, aqui é a flor completa, então ela vai conter as duas estruturas, femininas e masculina. Aqui a gente vai ter apenas a estrutura feminina. Então, a gente vai ter o estigma, o estilete e o ovário. São as três estruturas que formam a estrutura feminina, né? A parte reprodutiva feminina. E aqui a gente vai ter a parte masculina. A gente tem o filete, que é essa estrutura fininha, e vamos ter as anteras, a antera aqui, onde, na verdade, vai estar o grão de pólen. Falando nisso, a gente vai para ver como é que ocorre o ciclo de vida de uma angiosperma a partir da reprodução sexuada. Em geral, as estruturas reprodutivas dessa planta encontram-se protegidas por folhas diferenciadas, que são a sépala e a pétala. O conjunto das estruturas reprodutivas e das folhas diferenciadas formam a flor. E aí a gente vai vendo, no primeiro momento, o processo que a gente chama de polinização. Os grãos de pólen, representado por como vocês podem ver aí na tela, na polinização, os grãos de pólen que vão estar na antera, formados na parte reprodutiva masculina da flor, são transportados até o estigma, que faz parte da porção reprodutiva feminina da flor. O transporte é feito por agentes polinizadores, como os animais e o vento. Ao chegar na parte reprodutora feminina, o grão de pólen forma um tubo polínico e libera o gameta masculino, que por meio desse tubo chega até o ovário, onde se funde a oosfera, o gameta feminino. A união dos gametas masculino e feminino é chamada de fecundação, que a gente vê aí representado pelo número 2. No 3, a gente vai ver o óvulo fecundado, que forma a semente. O ovário ele se desenvolve e ocorre a formação do fruto. No 4, a gente vai ver que a semente ela acaba se dispersando no ambiente e quando ela encontra as condições adequadas para o seu desenvolvimento, ela forma um novo indivíduo. E aí, esse novo indivíduo a partir da germinação, né? A gente chama de germinação quando ele acaba formando um novo indivíduo. E da semente se desenvolve um novo indivíduo que na fase reprodutiva, com a presença de flores novamente, ele inicia o ciclo. A reprodução das angiospermas pode ser dividida nas seguintes etapas: polinização, fecundação e formação do fruto, assim como dispersão, germinação da semente. Agora a gente vai estar falando, como eu falei para vocês, da polinização. As angiospermas, em geral, elas não dependem da água para que ocorra a fecundação. A maioria delas apresenta flores que acabam atraindo os polinizadores. E esses animais, né, esses agentes polinizadores, eles acabam auxiliando no transporte dos grãos de pólen de uma flor para outra. Isso acontece principalmente quando a gente vê
nos processos de flores masculina e feminina. Isso é muito importante quando a gente tem indivíduos apenas com flor masculina e indivíduos com flor apenas feminina, masculina e feminina. Então, o agente polinizador geralmente pode ser borboletas, alguns tipos de insetos, até pássaros, morcegos. Eles podem estar pegando os grãos de pólen que está na flor masculina e levando até o estigma da flor feminina, que é a parte responsável pela reprodução da flor, do caso da estrutura feminina. Então, entre os animais polinizadores, a gente destaca os pássaros, morcegos, insetos, abelhas, mariposas e borboletas. E aí o que a gente pode estar vendo são as abelhas fazendo esse processo de buscar o néctar, que elas acabam sendo atraídas pelas flores por conta do cheiro, assim como também devido à sua coloração, que são o que a gente chama, né, de folhas modificadas. As pétalas acabam se destacando. E a abelha, como ela vai percorrer pegando o néctar com os grãos de pólen, acaba grudando nela, ela vai visitar outra flor em busca também de alimento. E esse pólen que fica grudado no corpo dela acaba atingindo o estigma. E assim acaba facilitando e ocorrendo a fecundação. E as flores, elas possuem diversas características atrativas para os animais polinizadores, como o formato, a cor das pétalas, a liberação de odor e a produção de substâncias também açucaradas, como no caso do néctar, que serve de alimento para alguns polinizadores, principalmente aí das abelhas. Mas também, dependendo de algumas características, as flores, no caso, elas podem acabar atraindo agentes polinizadores diferentes. A gente às vezes só fala das abelhas, mas pode atrair agentes diferentes de acordo com as características da flor. Então, os besouros, em geral, eles possuem o olfato bem desenvolvido, por isso as flores polinizadas por besouros não costumam ter cores fortes, ou também não é tão vistosas, assim, tão atraentes, são bonitas, mas possuem um forte odor. Já as flores que são polinizadas por abelhas, elas apresentam as pétalas mais vistosas, mais atraentes, mais bonitas, mais coloridas, e geralmente são nos tons de azuis, amarelas, vermelhas, rosas. E as abelhas acabam enxergando cores, inclusive variações que a espécie humana não é capaz de enxergar. E a gente vê aqui alguns besouros também, né? Fazendo esse processo da polinização. E eles, por ter o olfato bem desenvolvido, acaba sendo atraído pela questão do odor e não pela beleza e cores das flores. Então, gente, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, que se apaixonem ainda mais por esse assunto a respeito das plantas, que são de fundamental importância para a gente. Então, faça a atividade e assim que terminar, podem me enviar. Assim como também as dúvidas, eu estou disponível para esclarecer. Fique com Deus, muito obrigada e saudades de vocês.